Hoje, no Show Business, teremos Murilo Aragão. Ele é fundador da Arco Advice, uma consultoria especializada em política. Não percam! Oi, Murilo. Bem-vindo ao nosso programa Show Business, numa época tão tumultuada, não só da pandemia, como política. Você, como consultor da Arco Advice, criador da Arco Advice, qual será o destino do Brasil? Pergunta simples. Sônia, é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito complicada. Mas perguntas simples, às vezes, demandam respostas muito complicadas e eu não vou entrar nesse caminho das respostas muito complicadas. Vou tentar, por partes, dizer o que eu acho que vai acontecer. Olha, o Brasil, bom, em primeiro lugar, Sônia, agradecer a você, o convite, é sempre muito legal conversar com você. Você tira as melhores entrevistas sempre de mim, então é muito legal estar aqui com você. Bom, o Muito Brasil, obrigada. olha, Sônia, o Brasil é um país muito diferente, porque o que é muito ruim do Brasil tem assim uma visibilidade muito intensa, são cores muito fortes, e as coisas que são boas do país ficam mais pálidas, mais discretas, às vezes opacas, e isso causa um problema sério de interpretação do que realmente acontece no Brasil. Eu, ao contrário de muitos, eu acho que, apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem atravessado nos últimos anos, 10 anos, 12 anos, na área econômica, na área política, na área judicial, o Brasil tem evoluído, o Brasil tem se mostrado muito resiliente e agora na pandemia não é diferente. A gente atravessa a pandemia com problemas, problemas tanto causados pela pandemia quanto pelas decisões que foram tomadas em relação à pandemia, mas eu vejo o Brasil com um razoável otimismo. Acho que o Brasil tem um caminho muito interessante pela frente e isso vai ficar evidenciado nos próximos anos. Murilo, você acha que a CPI da pandemia vai nos trazer algo novo, algo positivo ou algo esclarecedor? Olha, não, eu não acho que a CPI da pandemia vai trazer nada de diferente, porque ela, de certa forma, é uma CPI, é uma crônica de uma morte anunciada, aquele livro do Gabriel Garcia Marques, ou seja, a história da CPI está escrita, as acusações estão já postas, né, e as consequências são mais ou menos previsíveis. E como a CPI demanda um julgamento posterior político, uma ação política, o que vai determinar é a política. Então eu não sei o que vai acontecer. Por outro lado, o governo tem se empenhado, principalmente nos últimos meses, de aumentar a oferta da vacina, que no fundo é o grande problema do Brasil. Com mais vacinas, a pandemia perde a intensidade, as pessoas vão começar a ir para a rua. Eu estou aqui nos Estados Unidos e não voltou ao normal, apesar da maioria, né, da população, por exemplo, aqui no estado de Maryland, a maioria já tomou a primeira dose, pelo menos, e 50% quase já se vacinou com as duas doses, no caso da Pfizer. Enfim, mas a gente sente que as ruas não voltaram ao normal, os restaurantes, enfim. Então, essa vida não vai voltar ao normal de uma hora para outra, nem aqui, nem no Brasil. Agora, sem Nem no dúvida, mundo, né, Murilo? e no Nem no mundo. mundo, né? E no mundo. E no caso brasileiro, depende fundamentalmente da pandemia, da vacinação. Então, esse é o problema. Daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5 meses, a CPI vai acabar, vai ter algumas conclusões, algumas já mais do que esperadas, mas o que vai determinar o fecho das suas recomendações é o ambiente político, e o ambiente político hoje é favorável ao governo. Enfim, então, essa é a realidade que as pessoas devem atentar. Murilo, o Estadão, onde eu trabalho, tem uma coluna direto da fonte, eu deu uma matéria de capa
logo no começo da CPI da pandemia, dizendo o seguinte: sai o BBB da Globo e entra a CPI da pandemia. Essa CPI tem como intuito esclarecer alguma coisa ou só é uma guerra dos pró-governos e os contra-governos? Olha, Sônia, CPI é igual feijoada, né? Você tem de tudo, você aproveita do porco tudo para fazer uma feijoada. Pé de porco, rabo de porco, orelha de porco, costela, linguiça, paio. Então a CPI tem, claro, um objetivo político evidente, que foi proposta e é conduzida por senadores que se posicionam contra o governo, mas também tem a capacidade de buscar informações importantes, como tem feito, né? Tem buscado informações importantes. Então é difícil dizer que a CPI tenha um objetivo apenas. Evidentemente que os oposicionistas gostariam de emparedar o governo, enfraqueceu. Uns gostariam de emparedar e enfraquecer, outros gostariam até de tentar buscar um impeachment. Não é o caso do impeachment, porque existem outras barreiras, né, que impedem que esse processo avance de forma consequente. Por outro lado, ela, pela capacidade de investigação, de buscar depoimentos, ela consegue trazer novas informações. Mas tal qual o BBB, ela vai passar, né? As pessoas já não lembram muito do último BBB, né? É muito Só os intenso. participantes que estão fazendo anúncios, estão sendo contratados para fazer É, várias mas, coisas. sim, mas também até isso é um pouco efêmero também, né? Porque, sei lá, um ou outro do BBB realmente se transformou numa celebridade consistente, né? Como a Grazi Massafera, enfim, algumas outras também, mas acho que como BBB, a CPI daqui a pouco ela perde aquela intensidade que hoje ela tem. Há muita discussão hoje sobre a possibilidade de surgir uma terceira via, uma opção ao candidato Bolsonaro e ao candidato Lula, né? Se é que essas duas candidaturas vão mesmo se concretizar. Da sua experiência, é possível, em pouco tempo, sei lá, um ano e pouco, construir uma nova liderança? Sônia, a questão de candidatura, ela tem duas vertentes, basicamente. Uma candidatura que vem naturalmente, né, que ela já surge e se propõe de forma natural, ou uma candidatura que se constrói a partir de algumas circunstâncias. Hoje, as candidaturas naturais já estão postas, o Lula de um lado e o Bolsonaro de outro. E aí nós temos, assim, numa segunda divisão, o Ciro Gomes, né, que tentando se colocar como uma alternativa, e vários outros nomes que são especulados, Luciano Huck, Danilo Gentili, João Dória, Eduardo Leite, Tasso Gereissati, Mandetta, enfim, vários ali que disputariam uma espécie de pré-qualificação para tentar entrar no jogo com possibilidades, né? Com possibilidades. Com a bandeira terceira via unida, né? O que é muito difícil, Sônia, é muito difícil essa terceira via unida. Isso aí é um sonho de uma noite de verão dos que não gostam nem do Bolsonaro nem do Lula, que esperariam que a terceira via se unisse e ungisse um nome para ser o salvador e ganhasse a eleição. Eu não vejo isso acontecendo, até porque os nomes que estão postos hoje não têm capacidade pré-eleitoral, vamos dizer assim, de unir as oposições, vamos dizer, aos dois grandes nomes. Isso só vai acontecer se um deles, no decorrer da campanha, começar a se descolar ali daquela faixa abaixo de 10%. Então, se de repente, vamos imaginar, começa em outubro, um ano antes da eleição, novembro, nós temos lá o Bolsonaro lá com 25, Lula 25 também, aí aparece já um João Dória com 15, 16. E isso termina alimentando a possibilidade da terceira via ganhar a eleição.
Um fato curioso, é que a terceira via, né, ou melhor, o eleitor da terceira via, ele é a maioria. Ele tem aí mais de 35%, são aqueles que não querem nenhum nem outro. Esses é que vão decidir a eleição. Esses é que vão para o segundo turno e vão escolher ou um candidato que conseguir chegar lá, independente desses dois, ou que vai decidir quem será o presidente entre o Lula e o Bolsonaro. Vai ser um paredão do ódio, onde o menos odiado vai ganhar a eleição em 2023. Hoje, uma terceira via ainda está em construção e depende muito mais, como eu disse a você no começo da minha resposta, das circunstâncias. Então, se amanhã efetivamente a economia não entrega, o desemprego é grande, ou vem aí uma terceira, quarta onda da pandemia e tudo continue muito ruim, isso pode alavancar um outro nome. Porque existe um fato claro, é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm uma imensa taxa de rejeição. Ambos são muito rejeitados pela população. E isso, então, pela rejeição, existe a possibilidade da terceira via. Mas ela terá que ser alavancada pelas circunstâncias que hoje ainda não estão postas a favor dessa opção. Murilo, nesses anos de experiência que você tem, você já presenciou, já acompanhou uma eleição tão polarizada, com grupos de ódios tão definidos? Sônia, a eleição no Brasil ela sempre foi polarizada desde de Fernando Henrique Cardoso, né? Ali, quando o Fernando Henrique é eleito, temos o Lula do outro lado, era a oposição. Fernando Henrique reeleito, a mesma coisa. Depois vem a eleição do Lula contra Serra, é polarizada também. Depois vemos aí a reeleição do Lula, depois a eleição da Dilma e a reeleição da Dilma e o Bolsonaro. Em todos esses episódios eleitorais, o Brasil estava dividido em duas forças políticas. O que mudou, basicamente, foi a intensidade das agressões, a intensidade das narrativas, e que foram facilitadas, ou que foi facilitada pelas redes sociais. Porque até a primeira eleição da Dilma, a rede social não tinha um papel importante na formação do eleitorado, da opinião do eleitorado no Brasil. Já na primeira eleição da Dilma, a rede social aparece já com alguma influência. E na segunda, na eleição de Bolsonaro, a rede social aparece como um fator de maior influência na escolha do eleitor. E aí, como não existe uma espécie de filtro, é uma terra de ninguém, todo mundo fala o que quer, para ocupar esse espaço, né, quem grita mais alto tem potencialmente a chance de ser mais ouvido. Então, essa dinâmica imposta pelas redes sociais acirrou uma polaridade que já existia. Agora, Tá, só deu vazão, deu canais deu extras, vazão. né? Agora, é bom lembrar que em todos os casos que eu mencionei, quem decidiu a eleição não foram os eleitores polarizados, não foram. A esquerda e a direita no Brasil, por si, não têm votos para eleger um presidente da República. E por isso que o Lula, em 2002, fez todo um movimento de captura do voto do centro, trazendo o Zé Alencar, trazendo Duda Mendonça, Carta aos Brasileiros, colocando Palocci como coordenador. Quer dizer, ele não deu espaço, e mais até, trouxe o Henrique Meirelles para o Banco Central e manteve toda a diretoria do Armínio lá. Então, claramente, ele fez um movimento ao centro, não é, de responsabilidade para assegurar que iria ganhar. Então, esse é o ponto. Por mais que a gente tenha hoje uma polarização, quem vai definir a eleição será o eleitor de centro. Murilo, você também nessas suas observações, você sente uma vontade do centro, né, do chamado centro, se unir de alguma maneira e apresentar um nome de consenso? Não, eu não vejo, não. Eu não vejo, porque o centro tem como. Não é o centro, vamos melhor dizendo, o sistema partidário brasileiro ele é muito peculiar. E o poder dos partidos depende, sobretudo, das eleições legislativas.
Então, a prioridade dos partidos, para que eles se mantenham fortes no jogo político, para que eles amanhã, com um presidente novo eleito, eles tenham poder de impor suas agendas, de impor nomes no governo, de criar coalizões, depende do resultado eleitoral das eleições legislativas. Então, a prioridade de ter um candidato ou não, isso é uma segunda opção. A primeira opção é a sobrevivência e o fortalecimento do partido. Essa é a visão do PP, do PL, dos republicanos, do Solidariedade, do PSD, do Kassab. Esses partidos, eles estão jogando uma corrida, uma maratona. Então, eles não estão aí para ganhar a eleição agora, mas sim para se fortalecer, ocupar espaços e serem como fortes instituições no jogo político brasileiro. Então, Divisor de águas, né? não existe hoje uma força que una e que faça esses partidos abrirem mão de uma potencial candidatura. O PSDB, essa semana, já vai discutir as regras das prévias, né, que vão começar em agosto e terminam no dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro, o PSDB deve apresentar um candidato a presidente da República. Democratas já faz pesquisas avaliando se o Mandetta tem condição de ser candidato, né? O PSD fica olhando o cenário para, de repente, pensar também em ter um candidato. Mas hoje, esses partidos eles olham muito a política nos estados, visando o fortalecimento deles como instituição dentro do Congresso Nacional. Murilo, vou te interromper um minutinho, tá? A gente volta já já, tá? Aproveita seu café. Estamos de volta aqui, nosso show business. Eu estava pensando aqui sobre as reformas que estão sendo feitas, né? Parece que houve uma aceleração das reformas desde 2016. Esse processo é bom, é ruim, vai continuar? Com que força vai continuar? A reforma administrativa tem alguma chance de passar? A reforma tributária, idem? Processo de privatização da Eletrobras? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos por ordem, tá? Ok. Bom, é o seguinte, a gente tem que reconhecer que o Brasil, desde 2016, implementou um ciclo de reformas muito importante, que foi iniciado com o governo Michel Temer, onde ele aprovou uma série de questões importantes, uma pequena reforma trabalhista que já deu resultados, a lei da terceirização, o teto de gastos, lei das estatais, o marco do pré-sal, depois a lei das telecomunicações, e por aí Tudo vai. isso em um ano e meio? Em um ano e meio, né? 2 anos, né? Basicamente 2 anos e Quase. meio. E depois aí entra o governo Bolsonaro, que continua com o ciclo de reformas, aprovando a reforma previdenciária, e leis importantes, como a lei de saneamento, autonomia do Banco Central, marco do gás, e outras aí que também estão, que eu não me lembro de cabeça agora. Mas o fato é que nós temos um ciclo de reformas que é muito relevante. Poucos países do mundo fizeram uma agenda de reformas tão intensa e mais ainda, no meio de uma polarização política, no meio de uma disputa de narrativas muito agressiva, no meio de uma dor de cotovelo das esquerdas com relação ao impeachment da Dilma, e também a própria mudança estrutural do governo com a saída do que era a era Lula, Dilma, para o que foi a era de transição Temer e agora com Bolsonaro. Então, isso também é traumático, né, dentro da própria administração pública. Enfim, então, muitas coisas foram feitas nesse período. Hoje, é evidente que nós temos aí dois desafios muito grandes em termos constitucionais, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Eu vejo a reforma administrativa com melhores possibilidades de avançar, porque ela tem ali um começo, meio e fim. Ela delimitou as perdas dos funcionários públicos, no sentido de que somente os que vão ser contratados. Então, não há perda para os funcionários atuais. Para quem está, né?
É evidente que os sindicatos e associações de funcionários públicos não gostam, porque o problema deles é que eles perdem protagonismo no futuro, né? E hoje eles existem em torno dos benefícios que eles garantem aos funcionários. Se amanhã o regime de contratação for muito diferente e com menos privilégios, eles não vão ter muita razão para atuar e ficar ali apenas discutindo valores de aumento salarial. Então, há uma resistência muito grande desses grupos contra a reforma administrativa, não pelo efeito que causará no funcionário, mas sim no efeito que causará nessas instituições, que elas vão perder relevância. Mesmo assim, eu acho que tem chance de avançar, de certa Ela é uma forma. reforma bem feita, ela atende às necessidades da nação, das Olha, contas da nação. não atende, porque é evidente que o gasto com custeio no país é muito grande, é muito elevado. Nós temos duas grandes pragas no Brasil, pragas fiscais. Um é amarrar, né, os gastos orçamentários a destinações pré-fixadas. É ruim porque isso retira a capacidade do país de tomar decisões de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, nós tivemos que excepcionar o teto para tratar da pandemia. Se o orçamento não fosse tão engessado, no ano de um problema, iria se decidir: olha, esse ano nós não vamos gastar mais com saúde e menos com educação, porque nós temos uma pandemia. Já no ano seguinte, a pandemia acabou, não vamos recuperar os investimentos na saúde, então, na educação. Então, isso daria uma flexibilização. E o outro ponto é que, além do engessamento, nós temos o gasto com folha, que aumenta, independente de ter reajuste salarial. Ele vai aumentando porque aumenta, são benefícios, são quinquênios, são acúmulos de cargos de chefia. Então, se tem um sistema que é muito danoso às contas públicas. Fruto da Constituição de 88, né? E não só isso também, viu, Sônia? É fruto da história do Brasil. Por exemplo, Brasília, quando foi feita, as pessoas não queriam ir morar lá. Então, para vir morar, tinham que ter benefícios, tinham que ter. Alguns tiveram a dobradinha, ganhavam o dobro, outros tinham apartamentos funcionais, outros tiveram gratificações adicionais, enfim. Então, isso tudo gerou uma cultura de mordomia que se enraizou na administração pública do Brasil e é difícil você tirar isso aí, porque o cara entrou lá no sistema público e passou anos vivendo assim e de um dia para o outro querem tirar. Então, não conseguem tirar isso agora. Mas o futuro vai ser melhor, porque vão ser regras mais modernas, com accountability, né, com mais accountability, ou seja, os funcionários públicos vão ter que ter desempenho, mostrar desempenho. Então, o futuro deve avançar, Tá. a reforma deve avançar. A reforma tributária é mais complicada. É mais complicada pelo Desde fato. que eu entrei no jornalismo, minha primeira pauta foi mais ou menos por aí, reforma tributária até hoje. E a reforma tributária tem vários problemas, e inclusive muitos deles não são nem adequadamente explicados e até mesmo cobertos pela imprensa, né? Que é o primeiro fator, o seguinte: o governo central não quer perder a arrecadação. E o governo central no Brasil aumentou muito a sua capacidade de arrecadação, principalmente com essas contribuições não compartidas com os Os estados e municípios. estados. Então, agora, Estado e município olha para o cofre federal e diz: eu quero um pedaço dessa grana aí. E o governo central não vai querer dar. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você muda o ICMS para o IVA, tem estados que perdem e tem estados que ganham. Os que perdem, obviamente, não querem perder e querem compensações. Os estados que ganham não querem dar as compensações. Então, quem é que vai arbitrar essas compensações? É o governo central? Deveria ser, mas o governo central também não quer. Não quer. Quando se dizia que tinha que fazer um fundo de 400 milhões, ou 400 bilhões, aliás, para compensar as perdas, o Paulo Guedes disse que não, ele não ia topar. Então, quem vai pagar a conta? Isso não está claro ainda da reforma tributária. E o terceiro ponto é que as propostas elas abalam setores da economia. Por exemplo, há uma expectativa de que o imposto sobre serviços termine aumentando muito.
Ora, o Brasil é um país hoje que tem quase 70% da economia, o PIB é de serviço. Por quê? Até mesmo pelo fato de que o imposto na área de serviço é mais moderno do que os outros. O Brasil penaliza a sua indústria, penaliza o comércio. E justamente aquele setor que vai bem e que é dinâmico, ele poderá ser penalizado pela reforma tributária. Então, eu não vejo ainda as condições para um debate sério e consistente em relação à reforma tributária. O que pode acontecer é o avanço pontual de algumas propostas, e mesmo assim, em meio a uma grande batalha de interesses, que é natural, não será fácil. O ideal, e Murilo, aí, sim. eu, enfim, eu sempre me pergunto, é necessário o Brasil quebrar para uma reforma tributária seja feita? Porque há anos enfim, quando se tem uma situação fiscal ruim, corre-se para fazer alguma coisa, uma reforma, ser mais equilibrado, etc. E tal. Aí não se consegue justamente porque o cobertor está muito curto. Quando o cobertor está mais folgado, ninguém corre para fazer. Então, como é que sai desse impasse? Sônia, o Brasil não vai quebrar. O Brasil arrecadou nesses meses aí 600 bilhões de reais. Receita recorde. Em abril foram 150 bilhões de reais. Então o brasileiro gosta de pagar imposto. O brasileiro Mas, é um que mas precisa gosta de pagar exigir imposto. que tenha algo de volta, né? Pagando esse Não, imposto. sim, mas isso é outra coisa. Eu quero dizer pelo lado da arrecadação. O Brasil arrecada muito, gasta mal, evidente, mas arrecada muito. O Brasil tem aí 350 bilhões de dólares de reservas. O Brasil vai promover e vem promovendo superávites na balança comercial, né? Ainda mais com o boom de commodities que a gente vive agora. E o Brasil ainda é um dos principais destinos de investimento estrangeiro no Brasil pelas características econômicas interessantes. Então, o Brasil não vai quebrar. Diferente da Argentina, que a cada 10 anos quebra. O Brasil não vai quebrar. E o fato de não quebrar realmente termina sendo um impedimento ao avanço de reformas. Porque já que a situação não é tão grave, então por que vamos mudar assim tão dramaticamente? Exatamente. O brasileiro acredita no país, muito mais até do que a gente vê na imprensa, por exemplo. A imprensa acredita menos no Brasil do que o brasileiro. Por quê? 90% da dívida interna no Brasil é financiada pelos brasileiros. Os brasileiros acreditam que o governo tem a condição de pagar a sua dívida interna. Então, não há problema de financiamento aqui e nem há dependência com o dólar, com o investidor estrangeiro para rolar a nossa dívida. Então, isso mostra uma confiança no país. Segundo, é um país que paga imposto, né? Como você viu aí, 150 bilhões em abril. Nenhum país, o país que a população ou a economia desconfia das instituições, não paga imposto. Ele prefere não pagar, ele vai disputar a questão com o governo. Então, o fato, Sônia, é que o Brasil, os brasileiros acreditam mais no Brasil do que parece. E isso está refletido tanto no movimento extraordinário das bolsas, né, com mais de 3 milhões de brasileiros indo investir na bolsa, isso é extraordinário, com a desbancarização, 350 fintechs, ou seja, uma dinâmica intelectual, né, e empreendedora ocorrendo no país, né, de forma intensa, e até mesmo coisas do gênero, como, por exemplo, a concessão da SEDAI, né, que é um investimento de risco de longo prazo, e que investidores estrangeiros acreditaram e compraram a SEDAI, a concessão da SEDAI, agora, recentemente. Enfim, isso mostra que existe confiança no Brasil, que muitas vezes não é retratada, Sônia, de forma fiel, né, na opinião pública de modo geral. Olha, eu vou te contar o que aconteceu comigo há um mês e pouco, quando a economia começou a retomada, né? Que hoje, enfim, semana passada estava em todos os jornais, que a economia realmente tinha crescido. Eu liguei para uns empresários, para uns banqueiros, e todo mundo falou assim: não, Sônia, está melhorando, está melhorando. Eu falei: oba, então eu vou escrever
colocando o seu nome. Não, meu nome não. Se puser meu nome, vão dizer que eu sou bolsonarista. Então, pode escrever que está crescendo, mas eu quero em off. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi a economia melhorar um pouco, né? E isso a iniciativa privada não registrar isso para não ser considerada bolsonarista. Ó, vou te interromper um minutinho, a gente volta já já. Nós estamos conversando no último bloco sobre a timidez da iniciativa privada em reconhecer que alguma coisa voltou a funcionar. Por que você acha que isso acontece? Olha, porque Só ser acusado de bolsonarista, é isso? existe sim Primeiro, porque quem é bolsonarista é muito vocal com relação a essas boas notícias. E quem termina encampando essa mesma narrativa é imediatamente associado ao bolsonarismo. E o bolsonarismo, para muitos na sociedade, é politicamente incorreto. E o patrulhamento do politicamente incorreto, contra o politicamente incorreto, é tão grande quanto o patrulhamento dos bolsomínios. Hoje o patrulhamento é geral, as pessoas são canceladas pelas suas opiniões. Se alguém fala alguma coisa politicamente incorreto, há uma repulsa. Enfim, então hoje as redes sociais está muito polarizado e patrulhado. Então alguém vai chegar e dizer assim, a economia está crescendo muito, o meu negócio está indo muito bem, Melhorou. eu vou crescer 12% esse ano, acima do PIB, porque a economia está dando essa possibilidade, e imediatamente ele vai ser associado a um bolsonarista. Né? Porque se ele não fosse bolsonarista, ele está dizendo, olha, está vendo que horror, não teve vacina. Não... Então, os discursos estão muito marcados. Se você fala bem, existe o risco de você ser patrulhado por ser chapa branca. E se você fala mal, você é patrulhado por ser oposição. Então, Então, onde fica a dizendo racionalidade? o que você está me dizendo é que há pouco espaço para a realidade, né? Exato. Dentro dessa polarização. E eu A volto à minha pergunta humanidade do não gosta, início. a humanidade não gosta de realidade. Seja ela qual for, né? Seja ela Mas qual for. dentro disso, eu insisto na possibilidade de haver, sei lá, o Biden venceu as eleições dos Estados Unidos. Ele não é um cara carismático, né? Ele não é uma pessoa conhecida pelo seu brilhantismo, mas se bem que para o senador parlamentar por tantos anos deve ter sua inteligência, mas não é um rei da comunicação. E ele está trilhando uma trilha de equilíbrio, de certa maneira, que tranquilizou o mundo. Né? Vamos dizer, se o Trump tivesse sido eleito, eu não sei o que teria acontecido. No Brasil não tem espaço para um Biden? Olha, espaço tem, mas você tem que combinar, né, com o eleitorado. Ou com os E o partidos, né? eleitorado. Sim, os partidos, se o eleitorado se expressa na direção de um nome, os partidos vão atrás desse nome. Isso é natural, porque o partido quer poder. E hoje, ainda mais hoje, porque pelas mudanças da regra eleitoral, não tem mais coligação para a eleição legislativa, ou seja, os partidos têm que ter uma lista de candidatos fortes, uma lista forte para disputar a eleição. Ter um bom nome à presidência da República pode ser interessante, mas tem que ser um nome que faça diferença, não um nome que vá lá ter 1,5%, 2% da preferência. Então, existe espaço sim, e mais até. O espaço para um candidato de centro é maior do que o espaço dos que preferem Lula ou que preferem Bolsonaro. Mas é um espaço desunido, desmobilizado, que não tem uma narrativa que una, né, que também é descrente dessa volume de notícias ou horrorosas ou laudatórias do governo, ou seja, eles não acreditam nem num lado nem no outro. Então, hoje, o fato é que não existe uma narrativa que una o centro. O sistema político americano ele força
o debate dentro dos partidos políticos. Aqui não, aqui você não precisa estar dentro dos partidos políticos para se posicionar politicamente. Agora, o que faz aparecer um novo candidato é a circunstância. O Bolsonaro, ele rompeu a polarização que existia do PT com o PSDB. Então ele Exatamente. aparece como novo, ele tinha uma narrativa, ele tinha apoio a essa narrativa e ele se posicionou. Então, um caso clássico de organização política, de campanha, foi o que o Bolsonaro fez. Então, o centro teria que fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez: identificar seu nicho, ir atrás desse nicho, ter as suas mensagens, e essas mensagens terminariam, se fossem exitosas, aglutinando um eleitorado que forçaria uma nova polarização. Mas eu vejo aqui, hoje, se a gente comparar com 2017, o Bolsonaro já estava na rua, estava em campo, já estava articulando como pré-candidato, visitando segmentos, conversando muito com o agronegócio, e ninguém levava a sério ele como candidato. Hoje em dia, a gente não vê nenhum candidato alternativo, vamos dizer assim, com uma atitude de candidato, de pré-candidato. Eu não diria nem de candidato, mas de pré-candidato. Claro, tem a pandemia, atrapalha, mas falta, sobretudo, uma narrativa que seja além de ser contra tudo isso que está aí. Eu não vejo você muito animado mesmo com o surgimento de uma terceira via. Olha, não Bom, como toda eleição, depende do acaso. E o acaso ele é, aparece ou para confirmar as tendências ou para destruir as tendências. Então, nós ainda estamos na mão do acaso. certo. Queria voltar um pouquinho sobre as reformas, né? A MP da privatização da Eletrobras está aí na porta. Aliás, eu queria dizer uma coisa: pela primeira vez, eu acompanho todas as privatizações feitas nesse país. Pela primeira vez, eu vi a privatização de uma empresa, como foi a da BR Distribuidora, sem gente na porta, sem greve, sem. Eu acho que o tumulto que o Bolsonaro estava fazendo da outra ponta desviou toda a atenção e a BR Distribuidora foi privatizada sem muito tumulto. Você acha que a chance disso acontecer com a Eletrobras? Olha, em sendo mais próximo do ano eleitoral, pode ser que tenha algum tumulto, mas mesmo assim, se você lembrar bem, em 98, na reeleição do Fernando Henrique, ele privatizou todo o sistema Telebrás, em agosto. A eleição era outubro, novembro. Ou seja, em agosto Mas daquele com ano. muita gritaria, né, Murilo? Sim, Muita teve gritaria. gritaria, tinha a crise da Rússia, teve crise da Ásia, e depois teve a crise do Brasil também, naquele Foi mesmo com ano. muito susto, muito susto. Muito susto, mas avançou. Então, eu acho que mudou um pouco a cultura da questão. Hoje, a resistência à Eletrobras ela é menor, ela é menor, e o que dificulta não é propriamente assim a resistência corporativista, que também atrapalha, lógico. Ela atrapalha porque os funcionários não querem perder seus benefícios, mas o próprio Wilson Ferreira fez um trabalho de enxugamento da Eletrobras muito bom. Ele conseguiu dar lucratividade, dar racionalidade e eficiência à empresa antes mesmo da sua privatização. O maior problema que eu encaro aí nessa questão, que eu vejo, é o problema de interesses regionais. O Nordeste, Itaipu, termoelétricas, Chesf, Furnas, CEMIG. Quer dizer, o sistema é um sistema complexo, com muitas ingerências políticas, e isso pode dificultar a privatização. Mas o modelo favorece de capitalização. Então é possível sim que avance. Eu não vejo hoje uma resistência séria, eu vejo uma No resistência mais Senado, né? Porque alegórica. ela tem que ser votada no Senado agora até dia 22, né? Eu vejo uma resistência mais alegórica. Agora, isso não quer dizer que vai ser privatizada depois de amanhã. Ela vai demorar ainda, é o início de um processo que vai se arrastar ainda alguns meses. Murilo, infelizmente, nosso tempo está acabando. Nossa conversa está tão boa. Daria mais
5 horas aqui conversando, te explorando o que você acumulou todos esses anos. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente de Washington, né, direto de Washington, e desejar para você o que eu desejo para todos os brasileiros. Um ano mais tranquilo em relação à pandemia, em relação à política, em relação à vacina. Obrigada. Obrigado, Sônia, e saúde e paz para todos e que o Brasil caminhe cada vez, quer dizer, cada vez não, caminhe muito melhor, né, do que caminha hoje. Enfim, é o meu desejo, acho que é o desejo de todos. Obrigado, Sônia, conte comigo aqui sempre. E vice-versa. Obrigada.